Como eu costumo sempre começar com um resumo para que os meus irmãos e irmãs possam ter a noção do que é que vai ser tratado hoje. Então, vamos começar por ver a origem e a formação de Guilherme Miller, ou de William Miller. Eu prefiro utilizar o nome americano dele, é o nome original. Depois vamos ver a doutrina de William Miller, nomeadamente a sua ligação com a profecia de Daniel 8:14. E, finalmente, vamos estudar o ministério público de William Miller até ao outono de 1844. Começando então pela origem e formação de William Miller, é interessante que Deus escolheu um homem íntegro e honesto para liderar o movimento de reforma e reavivamento nos Estados Unidos e para proclamar a iminente segunda vinda de Cristo. O seu nome? William Miller. Ele era de uma família rural de fronteira nos Estados Unidos, era um homem forte, inteligente e com muita sede de conhecimento. Era um autodidata, ele cresceu com poucos livros e os livros que ele podia ler tinham que ser emprestados de alguém. E ele leu muito durante a sua juventude porque ele tinha uma grande sede de saber mais, de saber pormenores da história do mundo, da igreja, etc. Mas a partir de 1803, o William Miller vai aderir ao movimento deísta. O deísmo é uma filosofia religiosa que rejeita qualquer revelação divina, como a Bíblia ou o Corão, ou qualquer outro livro que se apresente como uma revelação de Deus, porque eles dizem que Deus é o Criador do universo, mas ele não se revelou à humanidade, a não ser pelas obras da natureza. E, portanto, os deístas recusavam Jesus como o Messias ou como o Filho de Deus, acreditavam em Deus, mas não no cristianismo. Esta influência que Miller recebeu dos vizinhos levou a ler homens como Voltaire, Hume, Paine, todos eles deístas famosos do século XVII, na transição para do século XVIII, na transição para o século XIX. Uma das razões que o levou também a abandonar o cristianismo e a aceitar o deísmo foi o que ele acreditava ser as contradições da Bíblia. Estas deram mais uma razão para ser deísta. Ele abandonou a Bíblia como revelação divina e permaneceu deísta durante 12 anos. Nós sabemos também que Miller foi capitão do exército americano na guerra de 1812 contra o Reino Unido. E a guerra foi outro ponto de viragem da vida de Miller. Dúvidas sobre a coerência do deísmo, nomeadamente sobre o facto do deísmo defender a ideia de que as pessoas quando morrem acaba-se toda e qualquer esperança, não há vida após a morte. Outros aspectos do deísmo que não faziam sentido para Miller depois da guerra era a defesa da bondade inerente da natureza humana, quando ele via ao seu redor o que era realmente a maldade humana. Mas a realidade da guerra colocou sobretudo face à sua mortalidade e face à maldade humana. A Batalha de Plattsburgh, em setembro de 1814, com a vitória do fraco exército americano face ao poderoso exército britânico, colocou em questão um terceiro pilar deísta, um terceiro pilar do deísmo, a não intervenção de Deus nos assuntos humanos. Miller acreditava que, ao contrário do que acreditavam os deístas, e ele ainda era deísta nessa altura, o Ser Supremo tinha intervido para auxiliar a jovem nação americana nesta guerra contra o Reino Unido. Assim, no fim da guerra, em 1814, Miller abandona o deísmo e começa a frequentar a Igreja Batista, mas ainda se debatia com dúvidas sobre a Bíblia. Em 15 de setembro de 1816, ele vive a sua crise de conversão. Ele contou a história mais tarde. Ele costumava ler os sermões na Igreja Batista quando o pastor não podia pregar, não podia estar presente. Era lido um sermão escrito. E ele, neste dia de 15 de setembro de 1816, um domingo, ele começou a ler um sermão que falava dos deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E ele, a certa altura, emocionou-se de tal maneira ao ler o sermão que teve que parar e sentar-se. E o sermão ficou suspenso, a leitura ficou suspensa. Ele sentiu que precisava de um Salvador. E ele votou efetivamente com a ideia de um Salvador
para resolver os problemas de uma humanidade caída, precisamente como está descrito na Bíblia. Admitiu então que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus, o Ser Supremo. E a partir desta data ele diz que as Escrituras tornaram-se a minha delícia e em Jesus eu encontrei um amigo. A Bíblia tornou-se o objeto do seu intenso estudo. E realmente ele estudou metodicamente a Bíblia. Quando eu digo metodicamente, eu quero dizer que ele estudou a Bíblia versículo a versículo, apenas com a ajuda da concordância de Cruden, que era uma concordância que ajudava a encontrar na Bíblia os mesmos conceitos nas várias partes da Bíblia e assim permitia interpretar a Bíblia usando a própria Bíblia como intérprete de si mesma. E como eu disse, a Bíblia tornou-se o seu objeto de estudo intenso. Durante 2 anos ele estudou a Bíblia com intensidade, até que entendeu que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ele também estudou as profecias cronológicas de Daniel e Apocalipse. E foi assim que Miller chegou à conclusão, em 1818, que Cristo voltaria à Terra por volta de 1843. Esta conclusão que ele chegou baseava-se em várias profecias, mas sobretudo numa profecia importante de Daniel. Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eu vou explicar mais daqui a bocadinho. Ora, Miller sujeitou as suas conclusões ao teste de mais estudo da Bíblia entre 1818 e 1823, solucionando todas as objeções possíveis que lhe vinham à mente, temendo estar em erro e temendo desencaminhar alguém. Ou seja, ele durante mais 5 anos voltou a estudar tudo o que já tinha estudado para ver se por acaso não se tinha enganado em alguma conclusão que o levasse a enganar outras pessoas, coisa que ele não queria fazer de maneira nenhuma. O sentimento da sua responsabilidade para com os outros começou a crescer. Eu o ouvia constantemente na sua consciência: vai e diz ao mundo do seu perigo. Mas o seu medo de rejeição era maior do que o seu sentimento de responsabilidade. Durante mais de 8 anos, de 1823 a 1831, ele permaneceu calado. Procurou encontrar um pastor que se interessasse e proclamasse a mensagem, mas sem sucesso. E isso não aliviou a sua consciência, que lhe dizia continuamente: vai e diz ao mundo, alerta ao mundo para o perigo que ele está a correr. Assim, no verão de 1831, William Miller fez um pacto com Deus. Ele estava tão oprimido por esta mensagem da sua consciência de que ele tinha que ir dizer ao mundo aquilo que ele tinha encontrado na Bíblia, que ele decidiu fazer um pacto com Deus. Ele disse a Deus o seguinte: muito bem, se eu for convidado para pregar sobre esta mensagem, eu irei pregar. Foi esse o pacto que ele fez. Eu estava relativamente descansado porque até aquele momento nunca ninguém o tinha convidado para pregar numa igreja batista ou fosse onde fosse. E assim ele fez este pacto com Deus e ficou com a consciência tranquila. Só que meia hora depois de ele ter feito este pacto, ele recebeu a visita de um dos seus sobrinhos, que vinha da parte da igreja de Dresden, que ficava ali nas redondezas, com um convite para ele pregar no domingo seguinte à igreja sobre as profecias que tinha estado a estudar. Miller imediatamente revoltou-se perante este convite. Saiu de casa, foi para um bosque que ele tinha perto de casa e durante 1 hora esteve a lutar com Deus para que Deus o desobrigasse da promessa que ele tinha feito de que se fosse convidado iria falar das profecias que tinha estado a estudar. Ao fim de 1 hora, Miller rendeu-se à vontade de Deus e acabou por aceitar o convite. Logo que ele terminou uma semana de estudos e de pregação em Dresden, recebeu um outro convite da igreja de Pulteney, numa outra zona ali na redondeza. E a partir daí começou o ministério público de Guilherme Miller, que duraria ainda muitos anos. A sua mensagem era o quê? Qual era a sua grande mensagem? A grande mensagem de Guilherme Miller era que Cristo voltaria à Terra entre 1843 e 1844, antes do milénio de que fala o Apocalipse.
Esta questão do milénio é importante, porque as igrejas no tempo de Miller acreditavam que o milénio era um período de paz e de progresso que aconteceria antes de Jesus voltar. Ou seja, que de alguma maneira as nações converteriam ao Evangelho e durante 1000 anos viveriam em paz e segurança, crescendo e desenvolvendo todas as suas instituições sociais e humanas à luz do Evangelho, até que no fim do milénio Cristo voltaria. Ora, Miller defendia exatamente o contrário. Miller rejeitava esta noção da doutrina do milénio por não ter apoio bíblico. Ele dizia que Cristo voltaria não depois do milénio, mas antes do milénio começar. E essa era a grande diferença de Miller em relação aos ensinos das igrejas do seu tempo. E isso foi a razão porque a sua mensagem foi tão combatida e tão rejeitada. A verdade é que Miller chegou à conclusão que os eventos que eram geralmente esperados ocorrerem antes da vinda de Cristo, como o reino universal de paz e a instalação do reino de Deus sobre a terra, eram, na verdade, consequentes à segunda vinda. Não aconteciam antes da segunda vinda, antes do milénio, mas aconteciam depois da segunda, exatamente depois da segunda vinda, e então é que sim que seguiria o milénio. A profecia de Daniel 8,14, que diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, era o núcleo da mensagem de Miller. Ele sabia que tardes e manhãs significavam um dia. Uma tarde e uma manhã, em Gênesis, no primeiro e segundo capítulo, significa um dia. Portanto, estes 2300 tardes e manhãs eram, na verdade, 2300 dias proféticos. Ora, Miller sabia muito bem que em profecia apocalíptica, um dia profético equivale a um ano literal, a um ano de calendário. Eu sabia isso porque eu conhecia textos como Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Portanto, ele concluiu que os 2300 anos, as 2300 tardes da manhã eram 2300 anos e estes chegavam até à dispensação cristã, até à época do cristianismo. O santuário não podia ser o templo judeu, porque o templo judeu já estava destruído desde o ano 70 da nossa era. Miller acreditava, como muitos dos seus contemporâneos, que o santuário era a terra e que seria purificado pelo fogo, ou seja, pela segunda vinda. Se pudesse descobrir o ponto inicial da profecia dos 2300 anos, podia-se descobrir a data final e assim a data da segunda vinda. Mas Daniel 8 não dá ponto de partida. A profecia de Daniel 8 não nos indica um ponto de partida para a profecia das 2300 tardes e manhãs. Este ponto de partida deve ser encontrado em Daniel 9. E realmente, com um novo e mais profundo entusiasmo, Miller continuou o exame das profecias, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que lhe parecia ser agora algo de extraordinária importância e absorvente interesse. No capítulo 8 de Daniel, não encontrou nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2300 dias. Embora o anjo Gabriel tivesse recebido ordem para fazer com que Daniel compreendesse a visão, dera-lhe apenas uma explicação parcial. Quando a terrível perseguição que viria sobre a igreja foi desvendada à visão do profeta, este perdeu a força física, não pôde suportar mais e o anjo deixou-o por algum tempo. Daniel enfraqueceu e esteve doente alguns dias. Ele escreveu: espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Ele estava a falar da visão das 2300 tardes e manhãs. Contudo, Deus ordenou ao seu mensageiro celeste: dá a entender esta visão. A incumbência devia ser realizada. Assim, obedecendo, algum tempo depois, na verdade, alguns anos depois, o anjo voltou junto de Daniel, dizendo o seguinte: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma bem, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Este está em Daniel 8 e em Daniel 9. Havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação. Aquele que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2300 tardes e manhãs. Portanto, o anjo, retomando a explicação, ocupa-se principalmente do assunto do tempo.
do tempo da profecia. E ele começa: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras que edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está em Daniel 9, versículos 24 a 27. Ou seja, o anjo tinha sido enviado a Daniel com o objetivo expresso de lhe explicar aquilo que ele não tinha entendido na visão do capítulo 8, a declaração relativa ao tempo, até 2.300 estados e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente cortadas. 70 semanas, representando 490 anos, disse o anjo, estavam cortadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas cortadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período de que as 70 semanas se cortam. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs. E os dois períodos devem começar juntamente. O anjo disse a Daniel que as 70 semanas iniciar-se-iam com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se fosse possível encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. Perdão. Nos versículos 12 a 26 do capítulo 7 de Esdras, nós encontramos o decreto que foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes três reis, ao darem origem, confirmarem e completarem o decreto, deram a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. O que quer dizer o seguinte: tomando-se o ano 457 a.C. como o ano em que se completou o decreto e a data da ordem, vê-se que se cumpriram todas as especificidades da profecia relativamente às 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e pacificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, contando-se 483 anos, nós chegamos até ao outono do ano 27 da nossa era. Esta profecia cumpriu-se naquele tempo. A palavra Messias significa ungido. Ora, no outono do ano 27 da nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, em Lucas 14, 18. Depois do seu batismo, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Marcos 1, 14 e 15. Portanto, Jesus estava a dizer que o tempo que Daniel 9 se tinha referido se tinha cumprido em parte no seu batismo no ano 27 da nossa era. Começava ali a última semana das 70 semanas de Daniel 9. Mas a profecia continua. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele aqui é o Messias. A semana aqui referida é a última das 70 semanas. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante este tempo, que se estende do ano 27 até o ano 34 da nossa era, Cristo, a princípio pessoalmente e depois através dos seus discípulos, dirigiu o convite do Evangelho especialmente ao povo judeu. Quando os apóstolos saíram com as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era: não ireis pelos caminhos das gentes,
nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas de Israel. Na metade da semana, diz-nos ainda a profecia das 70 semanas, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Realmente, no ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, ou seja, na metade da última semana de Daniel 9, o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Com o seu grande sacrifício feito sob o Calvário, terminou o sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos tinham apontado para o Cordeiro de Deus. O símbolo alcançou a realidade e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam terminar. As 70 semanas aos 490 anos, especialmente conferidos aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Ou seja, a última semana das 70 terminava em 34 da nossa era. Naquele tempo, com a atitude do Sinédrio judaico, a nação judaica selou a sua recusa do Evangelho com o martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação deixava de estar restrita ao povo escolhido e foi dada a todo o mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda a parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o Evangelho ao centurião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus. E o ardoso Paulo, ganho para a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de todo o Império Romano. Até aqui, cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações da profecia e fixa-se o início das 70 semanas inquestionavelmente no ano 457 a.C. e o seu fim no ano 34 depois de Cristo. Com estes dados, não há dificuldade em encontrar o fim dos 2.300 dias ou dos 2.300 tardes e manhãs. Ao serem as 70 semanas, 490 dias, separados dos 2.300 dias, restam 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, ainda deveriam cumprir-se 1.810 dias. Ora, desde o ano 34 da nossa era, que termina os 490 dias, os 1.810 anos estendem-se até 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminaram em 1.844. Ao expirar este grande período profético, segundo o testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado. Assim, o movimento de purificação do santuário, que foi definitivamente encontrado. O momento, o tempo da purificação do santuário foi definitivamente encontrado. Era o ano de 1844. Na verdade, Miller acreditava inicialmente que os 2.300 anos terminariam na primavera de 1844, mas rapidamente corrigiu a data para o outono de 1844. Ora, como nós já dissemos no início do programa, Miller começou em 1831, com 50 anos, uma carreira de orador público a convite. Sempre que eu era convidado para alguma igreja, eu ia até lá e expunha a sua interpretação das profecias. Ninguém pagava as despesas, eu pagava do seu próprio bolso. Ele sacrificou-se muito para estar ao serviço de Deus, levando a mensagem do Advento, do segundo Advento à América. Desde o início do seu trabalho em Dresden, que as suas pregações eram seguidas de um forte revivamento espiritual. Depois de Dresden e de Pulteney, Miller foi imediatamente convidado a falar em outros lugares, seguindo sempre a conversão em cada cidade onde pregava centenas de ouvintes. Em muitos lugares, as igrejas protestantes de todas as denominações eram-lhe abertas e convites choviam sobre Miller da parte de pastores de diversas igrejas. Em breve, Miller achou-se incapaz de aceitar todos os convites que lhe eram endereçados. Quais eram os efeitos da pregação de Miller? Salões e casas de jogos eram transformadas em salas de reuniões. Infiéis, deístas, universalistas e libertinos eram convertidos. Organizavam-se reuniões de oração espontâneas.
entre outros fenómenos religiosos que seguiam a pregação de Miller. Não havia qualquer excitação fanática entre os seus ouvintes, mas uma grande solenidade. Como os antigos reformadores, Miller procurava convencer a razão e despertar a consciência mais do que excitar as emoções. Em 1833, Miller recebeu uma licença para pregar da parte da Igreja Batista. Continuou a viajar pelos Estados Unidos. Em novembro de 1833, dá-se o fenómeno das Leónidas, sinal de que estávamos a entrar no tempo da segunda vinda. Eu falei nisso a semana passada. Foi aqueles meteoritos que iluminaram o céu do hemisfério norte como se fosse de dia, chegando a haver 100 mil meteoritos por hora. Este fato veio ajudar Miller na sua pregação. Assim, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia e muitos aceitaram a pregação de Miller. A partir de 1840, o movimento criado por Miller vai crescendo em poder e em influência. Muitos pastores de todas as denominações cristãs presentes na América juntaram-se a ele, pelo que a mensagem de Miller se expandiu rapidamente por todos os Estados Unidos e pelos postos missionários de todo o mundo. No auge do movimento, calcula-se que cerca de 2.000 pregadores, vindos de todas as denominações, e algumas dezenas de jornais estavam a proclamar a mensagem millerita. Com a expansão da mensagem millerita por todos os meios ao dispor da época, nomeadamente a imprensa, levantou-se, como não poderia deixar de ser, amarga oposição. O clero que não aderiu à mensagem de Miller opôs-se amargamente. Não podendo manter as suas posições pelo apoio das Escrituras, estes pastores antimileritas recorriam às opiniões de homens, nomeadamente os comentadores da Bíblia. Muitos oponentes de Miller, sem outros argumentos, recorriam também ao ridículo e ao gozo. Os milleritas foram acusados de fanatismo e até de loucura. Embora Miller e os seus associados atraíssem multidões de ouvintes inteligentes e atentos, o nome de Miller era mencionado na imprensa religiosa do tempo apenas de mistura com acusações e ridículo. Miller era considerado um fanático, um mentiroso e mesmo um louco. No entanto, apesar da feroz oposição, o interesse na mensagem do Advento continua a crescer. Calcula-se que cerca de 100 mil pessoas aderiram à mensagem de Miller, numa população americana que contava apenas alguns milhões de habitantes. O crescimento do movimento millerita foi de tal ordem que as igrejas começaram a tomar medidas disciplinares contra aqueles que aceitavam a mensagem de Miller. Por que razão a pregação da doutrina da segunda vinda de Cristo foi tão mal recebida pelas igrejas cristãs na América? Porque elas não estavam preparadas para receber o seu Senhor. Elas estavam separadas de Deus. Dado que os argumentos sobre os períodos proféticos de Daniel 8,14 eram incontestáveis, o clero que se opunha a Miller procurou desencorajar a investigação do assunto, declarando que as profecias de Daniel e do Apocalipse estavam seladas e eram, por isso, incompreensíveis. Mas Cristo tinha dirigido os seus discípulos para a palavra do profeta Daniel, acerca dos eventos que deviam ocorrer no seu tempo, dizendo o seguinte em Mateus 24,15: quem lê, entenda. Portanto, era possível entender as profecias de Daniel, segundo a palavra de Jesus. A afirmação de que o Apocalipse é incompreensível também é refutada pelo próprio título da obra, que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 1 e 3. Portanto, tanto a mensagem de Daniel como a mensagem do Apocalipse eram, segundo as Escrituras, perfeitamente interpretáveis e compreensíveis. E assim, apoiado sobre as profecias, apelando para as profecias, Miller e os seus associados continuaram a pregar o iminente regresso de Cristo, até que finalmente chegou o outono de 1844, data inicialmente avançada por Miller como o período em que Cristo voltaria. E agora ficamos em suspense. O que é que aconteceu?
nós sabemos claramente que Cristo não voltou naquela data. Mas como terminou o movimento milerita? Veremos exatamente isso nos próximos programas da série do Grande Conflito. Iremos ver como se deu o desapontamento, como é que os mileritas reagiram, as razões desse desapontamento e como é que ele deve ser interpretado. Será que a mensagem de Miller era falsa? Será que ele não era influenciado pelo Espírito de Deus? Será que ele não era inspirado por Deus para lançar o seu movimento, que mostrou ter tantas marcas de sobrenatural, da ação divina de Deus sobrenatural a ajudar Miller e os seus companheiros de ministério? Vamos ver tudo isso para a próxima semana. Vamos analisar o sentido do movimento milerita e qual o sentido da maneira como ele terminou para nós hoje.